Olá, irmãos, tudo na paz? Vocês estão felizes? Bom, eu faço essa pergunta porque geralmente no momento de crise a gente esquece que a nossa fonte de felicidade, de alegria e de paz está em Cristo. Não está correlacionado a ambientes, mas sim está correlacionado à nossa condição do nosso interior. E o que eu quero falar hoje para você a respeito disso é como se manter equilibrado nesses momentos de crise e aquilo que a Bíblia diz a respeito de como nós podemos viver em harmonia com o Espírito Santo, viver em paz e tranquilidade e encontrar um repouso para as nossas almas. Antes de a gente entrar no nosso devocional, só uma explicação, eu estou dentro de um carro, mas eu não vou sair de casa, tá bom? Fiquem tranquilos, é porque aqui é melhor para gravar, porque os vizinhos aqui estão bem inquietos, né? Quarentena e você sabe, né, como que funciona, né? Mas enfim, eu quero dar duas dicas para você. Você que está procurando uma leitura, você está querendo procurar algo para ler, quero dar duas dicas de dois livros, que é esse aqui, Praticando a Presença de Deus. Opa! Vou procurar uma sombrinha aqui para vocês lerem. Eu sei que vai estar ao contrário, mas esse livro reflete muito como praticar a presença de Deus. Não é apenas buscar a presença de Deus, porque a gente já sabe que Deus está presente em nós, mas a gente precisa praticar essa presença. Então, esse livro reflete bastante como praticar a presença de Deus, de Frank Laubach e irmão Lawrence. E eu quero também dar outra dica de outro livro que tem sido bênção na minha vida, é Celebração da Disciplina. Como você disciplinar a sua alma, o seu corpo, o seu espírito para meditar, como jejuar, ele explica bastante coisa aqui, como orar. E para aqueles que querem ter um momento devocional com Deus, isso aqui é um livro muito bom, tá? Então, Celebração da Disciplina. Qualquer coisa é só me chamar no privado, tá? Bom, para entrar na meditação de hoje, eu percebo que muitas pessoas elas estão preocupadas com o ambiente. Elas são condicionadas àquilo que está acontecendo no seu ambiente. Por exemplo, o termômetro. O termômetro ele recebe a temperatura que está no externo e ele modifica o seu interno. Isso é como, vamos falar um exemplo de um termômetro. Agora, por exemplo, um ar-condicionado, ele na verdade, ele condiciona um ambiente. Aquilo que está no interno dele, ele reflete para o seu exterior. Nesse momento de crise, a gente precisa ser como um ar-condicionado, que a gente não depende do ambiente para condicioná-lo, mas sim, a gente depende daquilo que nós temos dentro de nós para condicionar o nosso ambiente. E aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, no verso 16 e 17, ele fala assim: por isso nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Algo que Paulo sofreu muito durante o seu ministério e algo que ele passou muito durante sua vida, principalmente sua vida ministerial, são as aflições, angústias. Ele passou por muitas coisas que a gente muitas vezes nem percebe, que a gente nunca viveu na vida. E ele fala, ó, mesmo o meu exterior está se desgastando, o meu interior está produzindo uma glória, está produzindo algo. E eu quero fazer uma pergunta: o que na sua alma está sendo produzido nesse momento? É medo? É angústia? É ansiedade? Ou é paz? Alegria no espírito? Não é à toa que eu dei essas duas dicas desses dois livros. É porque eu vejo pessoas inquietas, eu vejo pessoas ansiosas pelo futuro. O que vai acontecer no futuro? E amanhã, se a gente não fizer isso? E se não acontecer isso? Sabe, essas condições, essas condições do ambiente têm afetado muito o nosso interior, a nossa alma, o nosso emocional. E eu vejo muitos cristãos que estão perdendo a esperança
em Cristo Jesus, estão perdendo a esperança que o Espírito nos revela, nos ilumina o nosso coração, e a gente está se condicionando ao ambiente. Sendo que a gente tem que condicionar o ambiente, a gente tem que mostrar aonde nós estamos inseridos e mostrar essa glória que está gerando em nós. E a gente esquece muitas vezes disso. Por quê? Porque é uma palavra que eu quero dizer agora, é algo que a gente não consegue praticar, que é a prática da solitude. O que é solitude? É solidão? Não. Solidão é quando eu me sinto sozinha, é quando eu não consigo viver apenas numa felicidade comigo mesma. Ai, eu não consigo ficar sozinha. Ai, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que produzir alguma coisa, eu tenho que... Ai, não estou aguentando ficar em casa. Isso reflete a solidão que há dentro de você. Porque se você realmente entender o que é solitude, você vai gerar dentro de você uma paz e uma tranquilidade. Solitude, eu quero dar exemplos de 2 personagens aqui que me ensinam muito sobre solitude. Primeiro, Moisés. Moisés viveu uma quarentena com Deus. Como assim? Deus chamou Moisés quando ele estava ali no deserto, liderando o povo. Deus falou assim para Moisés, Moisés, suba aqui ao monte, fica aqui 40 dias, porque eu vou te instruir. Moisés foi sozinho. Moisés foi sozinho à presença de Deus. Claro, antigamente, no Antigo Testamento, Deus ele habitava em templos e ele se revelava às pessoas de uma maneira diferenciada do que hoje. E quando eu falo para subir ao monte, para entrar na presença de Deus, é uma maneira figurada de a gente praticar a presença de Deus. E quando Moisés ele subiu ao monte, ele foi sozinho e ele começou a anotar as instruções que realmente Deus estava querendo dar ao povo. Quem sabe nessa quarentena Deus está querendo te instruir. O que você tem anotado aí na sua agenda, no seu caderninho? Aquilo que Deus tem te ensinado, principalmente aquilo que você tem anotado no seu coração. Deus ele está querendo te ensinar algo, Deus ele está querendo mostrar algo para você. E nesse momento de reflexão, muitas vezes a gente quer fazer, a gente quer falar, a gente quer mostrar, sendo que Deus está nos ensinando aí. Fique quieto, aquieta-se, calma, paz. Deixa agora falar, deixa agora mostrar, deixa agora fazer. E muitas das vezes a gente quer fazer, a gente quer mostrar, a gente quer falar, sendo que Deus está querendo nos ensinar algo muito importante, muito essencial para o nosso interior produzir glória. E a gente está querendo falar. Geralmente quando a gente tem momento com Deus, a gente fala. Por que você não experimenta ficar quieto? Fala assim, Deus, o que o Senhor tem para falar comigo? Vou abrir a minha Bíblia, o que o Senhor está querendo falar? Não quero falar nada, eu quero apenas ouvir. Vamos dar um exemplo, uma ilustração. Imagina que Deus, no seu espírito, tá? Ele vem aqui no lugar e ele fala assim, ó, vocês têm 30 minutos para entrar na minha sala e eu quero que vocês me falem algumas coisas e a gente vai ter um momento nosso. Você vai ter coragem de ficar falando ou você apenas quer ouvir? As pessoas quando estavam com Jesus à mesa, quem falava mais era Jesus. Não eram as pessoas que falavam muito. Na verdade, as pessoas sentavam em volta de Jesus para ouvi-lo. E quando Deus fala, há transformação. Quando Jesus sentava à mesa, quando ele falava com seus discípulos, com as pessoas que estavam em volta, havia sim uma transformação. Zaqueu, por exemplo, ele foi transformado porque ele ouviu. Ele estava ali naquele momento à mesa conhecendo o Salvador da sua alma. Então é nesse momento que ele está pedindo a você, suba ao monte, vá sozinho, fique quieto, deixa eu te ensinar, deixa eu te mostrar. É nesse momento de pausa que a gente deve saber que Deus está cuidando de nós. Outro exemplo de um outro personagem que tem que ser o nosso exemplo é o próprio Cristo.
Jesus viveu uma quarentena antes de ele viver o seu ministério. Eu estou falando quando o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. E é naquele momento que Jesus estava no deserto, quem levou foi o Espírito Santo e foi o diabo que apresentou soluções fáceis para Jesus, para que Jesus pudesse suprir as suas necessidades. Você está se preocupando mais com as suas necessidades ou você está se preocupando com o propósito eterno? Por que eu falo isso? Porque o diabo, quando ele fala assim, se tu és o Filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. Ali o diabo estava focando no quê? Olha, Jesus, você tem que suprir as suas necessidades. E Jesus, quando ele refuta com as escrituras, ele está dizendo assim, olha, eu não preciso suprir as minhas necessidades. O que eu preciso realmente é cumprir o propósito do Pai, é cumprir o propósito eterno. Ele estava focando na cruz, ele estava focando no propósito de Deus, o propósito eterno divino. Por isso que ele não caiu na tentação. Onde os nossos olhos estão fixos? Nas nossas necessidades ou no propósito eterno? O que Deus está querendo te ensinar nessa quarentena? O preço da solitude, o valor que há na solitude, ele é muito importante. E quando Jesus começou o seu ministério, muitas vezes ele se retirava. Ele se retirava para orar, para falar com o Pai. Então é nesse momento de você se retirar, parar um pouco, de realmente fazer barulho. Porque a gente gosta do barulho. Parece que quando a gente, por exemplo, faz uma visita para a casa de alguém, a gente quer conversar, a gente quer falar, a gente quer fazer alguma coisa para que aquela pessoa se sinta especial, para que aquela pessoa sinta a sua presença de verdade. Mas na verdade a presença não está correlacionada naquilo que eu faço, naquilo que eu falo, mas sim na permanência. Tem a ver em estar. Não tem a ver em fazer, mas sim estar. Só de estar ao lado daquela pessoa, sem falar nada, sem fazer nada. Isso reflete que você realmente está ali. Deus geralmente, ele não apenas vai falar com você, ele está em você e isso tem que te dar uma paz. Não, Deus está aqui não porque apenas eu ouço sua voz, mas porque Ele está aqui. Ele está em mim. Então, o valor da solitude, eu vejo hoje que o ser humano está se preocupando muito em fazer barulho, em falar e não se retirar. Parece que o ambiente está condicionando o interior, sendo que deveria ser ao contrário. O nosso interior tem que ser renovado, tem que gerar uma glória que pesa mais. E isso deve ser a coisa mais importante para nós. Nós devemos ser como um ar-condicionado, que aquilo que está dentro de nós impulsionar para o ambiente, transformar aquele ambiente. E não o ambiente transformar o nosso interior. A glória que vai ser gerada vem dos céus e não do nosso ambiente. As coisas que vêm do alto, que vai para o nosso coração, ele vai condicionar um ambiente, ele vai transformar o ambiente que nós estamos. E, para finalizar, quero te dar uma dica. Outras dicas, né? Se retire. Viva a disciplina do Senhor. Ore mais. Jejue mais. Toma sua família. Reúna com sua família. Vamos fazer um jejum. Vamos orar, vamos meditar. E essa prática tem se perdido há muito tempo. Parece que Deus está agora nos instruindo. Olha, volte, suba a montanha. Suba a montanha. Se retire. Não deixe que o ambiente mude o que está dentro de você. Não deixe que o ambiente mude aquilo que está dentro de você. A glória que está produzindo em nós pesa muito e vai durar para sempre. A esperança está em Cristo Jesus. A esperança está na sua ressurreição. A nossa fé não é inútil porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então eu quero que nessa semana você medite. Suba ao monte. Pratique a presença de Deus. E é nesse momento que Deus ele está produzindo algo em você, que vai pesar muito e vai durar para sempre. Em nome de Jesus.